Os primeiros relatos de câncer aconteceram mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Naquela época, as descrições em papiros referiam que algumas pacientes elas padeciam de uma doença na mama que ulcerava a pele e eles tratavam com ferros abrasivos, queimando as lesões, né? Então, naquela época já se sabia que essas lesões nada mais eram do que provavelmente um câncer de mama avançado. Durante muitos séculos, a gente acabou não tendo muito avanço e progresso em relação aos pacientes oncológicos. Isso acabou acontecendo apenas no final do século XIX, principalmente quando duas especialidades surgiram e agregaram a especialidade cirúrgica, que seria a anestesia, a anestesiologia e a patologia. Com a anestesiologia e a patologia, os cirurgiões eles começaram a operar os pacientes em tempo cirúrgico, né, controlando a dor dos pacientes. Eles conseguiam remover tecidos e os patologistas conseguiam analisar esses tecidos para definir o comportamento dos tumores, enfim. E basicamente a gente tinha naquela época apenas o diagnóstico dos tumores e apenas uma ideia de como a doença se comportaria naqueles pacientes. Naturalmente, esses pacientes acabavam morrendo da doença sem ter a chance de um tratamento mais avançado. Foi só no início do século passado que a gente começou a sentir alguns avanços no tratamento desses pacientes oncológicos, principalmente com a radioterapia, né, no início do século passado, e posteriormente, na década de 40, a gente começou a utilizar a quimioterapia após um acidente experimental que aconteceu dentro de um laboratório da Marinha Americana, né, em que um paciente teve uma doença que acabou fazendo uma aplasia de medula. E eles acabaram utilizando isso como um tratamento dos pacientes oncológicos. Em 2003, nós conseguimos sequenciar o genoma humano e a partir daquele momento a gente começou a ter a assinatura genética dos tumores. E com a assinatura genética dos tumores, a gente começou a ter tratamentos mais avançados para esse grupo de pacientes. Hoje a gente consegue ter uma identidade mutacional de diversos tipos de cânceres e com tratamento específico para cada um deles. E nesse sentido, a patologia ganhou muito protagonismo nesse cenário em que o patologista fazia o diagnóstico das mutações e essas mutações eram importantes para direcionar um tratamento mais eficaz para esse grupo de pacientes. Assim surgiu a patologia molecular, um nicho hoje da medicina em que a Infolaudo atua, principalmente com testes como PCR, imunistoquímica e testes mais avançados como sequenciamento genético.